Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou professor da disciplina Conhecereis a Verdade. Nessa disciplina, nós temos estudado várias heresias que atrapalham aí a teologia em nossas igrejas, como o misticismo e as revelações extrabíblicas, o movimento de batalha espiritual, o liberalismo teológico. Mais recentemente falamos sobre a hipergraça, que é bem contemporânea. Na última aula sobre os desigrejados, vários temas que nós abordamos e que estão totalmente disponíveis no YouTube da nossa igreja Conexão Primeira. Mas na aula de hoje, eu gostaria de caminhar já para a conclusão do nosso curso. Nós teremos mais essa e só mais uma outra aula, completando 14 aulas. E nessas duas aulas eu gostaria de concluir um pouco o assunto, primeiro falando um pouco sobre os falsos mestres. Nas últimas aulas nós abordamos aí 12 heresias e falamos muito sobre essa doutrina errada, esse falso evangelho. Mas na aula de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essas pessoas que propagam os falsos evangelhos, essas pessoas que propagam as heresias, que são exatamente os falsos mestres, como diz o texto de 2 Pedro 2, versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Nós tivemos falsos profetas durante muito tempo, pessoas que diziam falar da boca de Deus, mas na verdade falavam da sua própria boca, não diziam nada que Deus estava dizendo. Afinal, Deus ele escolheu algumas pessoas específicas para trazer a sua revelação, e hoje nós já temos a revelação completa da palavra de Deus com o Antigo e com o Novo Testamento. Mas hoje surgem muitos falsos mestres, pessoas que pegam essa revelação que já está pronta e distorcem ela, ou talvez até dizem ter novas revelações. Então, temos falsos mestres, pessoas que ensinam errado e atrapalham o crescimento espiritual e o crescimento em conhecimento da palavra de vários membros da igreja hoje. Esses são os falsos mestres. Por isso, eu gostaria de dedicar esse tempo não só identificando as heresias, que é muito importante a gente conversar sobre cada uma e entender aonde está o erro, para a gente saber dizer não e para a gente saber nos permanecermos na verdade, mas eu gostaria de tomar um tempo agora identificando também os falsos mestres, não só a mentira, mas quem fala a mentira, quem fala o falso evangelho. E essa busca pelo entendimento de quem são os falsos mestres, ela vem lá do Novo Testamento, vem lá de vários textos em que o próprio Jesus Cristo dizia, olha, tomem cuidado, vai existir pessoas que vão tentar pregar um evangelho distorcido, vai ter pessoas que vão pregar um falso evangelho. E eu gostaria de olhar para alguns textos que refletem exatamente essa ideia, tanto de falas de Jesus, quanto de Paulo e outras pessoas. Mateus 7, versículo 15, Jesus disse, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, então cuidado. Paulo completa e continua esse assunto em Atos 20, versículo 28, que diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, cuidado com esses falsos profetas, com os falsos mestres, cuidem de vocês mesmos e cuidem das outras pessoas para que elas não sejam atraídas pelos ensinos desses falsos mestres. Mateus 16, versículo 6, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Filipenses, capítulo 3, versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois como já lhes disse repetidas vezes, lá no versículo 18, né? E agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, desde aquela época, já tinha pessoas dispostas, intencionalmente, deturpando o verdadeiro evangelho e pregando uma falsa doutrina, um falso evangelho, uma falsa compreensão de Deus e de Cristo e da morte de Cristo na cruz. E por isso o próprio Cristo alertou essas pessoas para isso, e também Paulo
e os outros apóstolos. Quando a gente olha para Romanos 16, versículo 17, Paulo também continua esse assunto dizendo: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Então os falsos mestres, eles não só pregam mentira, mas eles causam problema na igreja, eles causam divisões, e essa é uma marca dos falsos mestres, e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 diz: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Ou seja, se você perceber, como um bom bereano, olhando para a palavra de Deus, que o que está sendo pregado não é coerente, não é parecido com aquilo, não é idêntico com aquilo que está sendo pregado na palavra de Deus, no caso ali, a pregação dos apóstolos, se você notar que existe uma diferença, se afasta, não se misture com essas pessoas, não dê ouvido a essas pessoas, você pode se afastar sem medo. 2 João, capítulo 1, versículo 10 diz: se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Então, os textos bíblicos são bem claros da forma que nós devemos tratar os falsos mestres, não os dando ouvido, não os dando atenção, na verdade os repudiando. Essa é a diretriz, essa é a orientação bíblica para a gente lidar com os falsos mestres e também os falsos ensinos que eles pregam. Só que, quando a gente fala sobre esse assunto, muitas pessoas podem acabar falando: mas a gente não deve julgar, a gente não conhece ali o coração. E, por exemplo, tem aquele texto de 1 Coríntios 4, 5 que diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Algumas pessoas, quando olham para esse texto, podem pensar: então a gente não pode falar, olha, ele é um falso mestre, ele está pregando uma doutrina errada. Isso deixa com Deus quando ele vier para julgar a todas as pessoas, e a gente não tem que se meter com isso. A questão que a resposta para essa pergunta, se a gente deve ou não notar e alertar, está no próprio texto de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 16, a continuação do texto que nós lemos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles, de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, nós sim vamos reconhecer os falsos mestres pelos frutos deles. E o que esse texto de 1 Coríntios 4, versículo 5 diz, é que a gente não tem como julgar aquilo que está lá no coração, a gente não tem como pressupor que nós podemos ver o coração e que nós podemos dizer tudo aquilo que a pessoa, as motivações, tudo que está lá dentro do coração da pessoa, se a pessoa é salva ou não, a gente não tem como fazer isso. Isso é somente Deus, somente Cristo. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Ou seja, somente Cristo, somente Deus poderá fazer isso. Mas o que nós podemos fazer é julgar os frutos daquelas pessoas. Nós podemos reconhecer quais são os frutos. É um fruto que é coerente com um líder cristão? É coerente com uma pessoa que busca piedade? Ou, na verdade, é coerente com um falso mestre, com uma pessoa que está tentando deturpar o evangelho? Então, através dessa análise dos frutos das pessoas, nós podemos sim reconhecer e avisar: olha, esses são sim falsos mestres, não devemos ouvir a doutrina deles. Como que a gente pode reconhecer? Primeiro, pelas atitudes da pessoa, pela forma como que ela lida com o evangelho, com a forma que ela lida com as outras pessoas, pela forma como que ela se posiciona a respeito das doutrinas bíblicas, pelas falas dessas pessoas, pelo conteúdo que elas pregam. A gente pode olhar para as pregações, talvez de alguns pregadores, e ver, será que é a Bíblia que ele está pregando ou será que é humanismo, antropocentrismo? Será que ele está pregando aqueles desejos pessoais de cada um, ou será que ele está de fato pregando a verdade não alterada da palavra de Deus? Então a gente pode sim reconhecer quem é um falso mestre pelas atitudes, pelas falas e pelo comportamento em geral dessas pessoas. Não podemos julgar a intenção do coração, mas podemos julgar sim e reconhecer os frutos que essa pessoa tem produzido.
E a gente pode ver isso de forma muito clara e exemplificada através da vida de Paulo, porque Paulo constantemente alertava as pessoas a respeito dos falsos mestres, e Paulo, ele falava nomes inclusive, ele falava, olha, essa pessoa aqui é um falso mestre, porque eu tenho visto os frutos dela e não são frutos coerentes com um cristão, eu tenho visto as falas dela, as pregações dela, e não é coerente com a palavra de Deus. Então, pelos frutos, não sei a intenção do coração dela, mas pelos frutos ele é um falso mestre e ele precisa ser repudiado, esse falso mestre. A gente pode olhar alguns exemplos, por exemplo, em 2 Timóteo 4,10, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ou seja, Demas abandonou a Paulo e o ministério, abandonou todo esse compromisso que ele tinha ali da pregação do Evangelho, e por isso ele foi citado por Paulo. Olha, ele me abandonou, eu posso citar ele porque eu vi os frutos dele. Outro exemplo disso, 2 Timóteo 1, versículo 15, diz, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Outro exemplo, em 1 Timóteo 1, versículo 18 a versículo 20, Timóteo, dou-lhe esta instrução, para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. Esses que rejeitaram, dentre esses estão Irmineu e Alexandre, por nome, Irmineu e Alexandre, eles rejeitaram a verdade, a boa consciência, a fé, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E em um último exemplo, 2 Timóteo 2, versículo 16 a versículo 17. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Irmineu e Fileto. Ou seja, Paulo, ele analisava os frutos, a pregação, a fala, o comportamento dessas pessoas e alertava a igreja. Ele tinha essa responsabilidade de cuidar não só da sua fé, mas pastorear também as suas ovelhas e falar, olha, não sigam a pregação desses homens em específico, porque essas pessoas têm pregado um falso evangelho. E Paulo não só fazia isso, mas ele explicava também o erro. Por exemplo, quando a gente olha para a carta de Gálatas, nós vemos Paulo ali explicando em longos capítulos qual era o erro daqueles falsos mestres e por que aquilo estava errado e por que aquilo era tão diferente da doutrina dos apóstolos, da doutrina bíblica, daquilo que o próprio Jesus Cristo pregou. Por exemplo, no caso ali da salvação, não era por obras, mas é pela graça, é pela fé, mediante a fé. Então, Paulo ele não só alertava e mostrava quem eram as pessoas, mas explicava o porquê e falava, olha, essa doutrina é incoerente com a fé cristã, a gente tem que repudiar a doutrina e quem tem a pregado. E como conclui Efésios 5:11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então não participe disso, não seja conivente, não faça parte desse grupo que crê num falso evangelho, não seja conivente com isso, não participe, não creia nisso, mas também exponha isso, fale para as outras pessoas a verdade, porque expondo a verdade, a claridade da verdade das Escrituras, é assim que a gente vai conseguir mostrar e sobrepor essa escuridão da mentira que é o falso evangelho, somente expondo a verdade. Por isso, exponha-nas à luz, pregue a verdade e mostre como a Bíblia é diferente desses ensinos que o ser humano constantemente tenta criar, deturpando a mensagem do Evangelho. Mas quando a gente olha para isso, talvez venha a pergunta, então, qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa, qual é a urgência de alertar a respeito dos falsos mestres? Eu digo que a urgência é muito grande e é exatamente por isso que a nossa igreja criou esse curso, justamente para nos alertar a respeito dos falsos evangelhos, das falsas doutrinas, para a gente não cair nesse erro, para que nenhum de nós venha cair em nenhum desses erros e para que a gente possa propagar a verdade para outras pessoas. Eu gosto muito do texto de Esdras 7:10, que diz que Esdras dispôs seu coração para estudar, para praticar e para ensinar a palavra de Deus. E nesse contexto de estudar, de viver e de praticar e de ensinar a palavra de Deus, eu incluiria também o conhecimento do que é o falso evangelho. Porque conhecendo o verdadeiro evangelho e
praticando o verdadeiro evangelho, a gente tem que ensinar o verdadeiro evangelho, e a gente vai se colocar fazendo isso em extrema oposição a justamente o estudo, a prática e a propagação de falsas doutrinas. Se mestres por aí têm feito isso, têm estudado, têm vivido e têm proclamado um evangelho deturpado, que a gente possa fazer na mesma intensidade ou até maior a propagação do evangelho verdadeiro e mostrar como o evangelho verdadeiro é completamente perfeito em comparação a esses falsos evangelhos e falsas doutrinas que têm sido pregadas por aí. Falando sobre esse tema, John Piper cita aqui 4 princípios para a gente poder observar e entender a urgência da gente anunciar, olha, isso é um falso evangelho, esse é um falso mestre. Ele cita, primeiro, a seriedade do erro. Quão sério é, quão profundo é essa heresia, ou quão grave ela é, atingindo as doutrinas principais da fé cristã, atingindo talvez ali a doutrina da salvação, atingindo a doutrina de quem é Deus. Então, qual é a seriedade dessa doutrina? Quanto maior for, a gente tem que, maior ainda, ir se opor a isso e pregar qual é a verdadeira doutrina. Se alguém está falando aí que Jesus pecou, por exemplo, isso é uma heresia muito grave. Então, na mesma intensidade, a gente tem que pregar que Jesus é completamente santo. Se alguém está falando aí que a salvação é por obras, que é muito grave, porque isso engana as pessoas, na mesma intensidade ou maior, a gente tem que sair pregando que, na verdade, não, a salvação é pela graça, e não é por obras. Obras são consequências da nossa salvação, mas não é nada do nosso mérito. A gente tem que pregar isso com a mesma intensidade ou maior. Então, a seriedade do erro. Além disso, o tamanho da audiência. Às vezes tem falsos mestres que têm uma audiência enorme, que tem ali milhares de pessoas e eles estão atingindo o Brasil inteiro, ou às vezes eles estão aí no YouTube e estão pregando para muitas e muitas pessoas, Brasil adentro e Brasil afora. Então, quanto maior for a plateia dessa pessoa, mais grave é, porque mais pessoas ela está atingindo com um falso evangelho. Então, a gente tem que correr na frente e a gente tem que pregar com mais intensidade a verdade da palavra de Deus. A duração do erro da pessoa. Às vezes a pessoa errou numa coisa e logo ela se arrependeu e voltou atrás, pediu perdão, mas às vezes ela continua nesse erro e ela está aí pregando por 10 anos um falso evangelho, está pregando por 10 anos mentiras e heresias. A gente tem que se levantar e botar um basta nisso. A gente precisa alertar as pessoas que esse é um falso mestre. Em quarto lugar, a vulnerabilidade das pessoas. Infelizmente, muitos falsos mestres escolhem o seu público-alvo exatamente aquele público mais vulnerável, aquele público, às vezes, que não tem acesso a toda a informação que nós temos, mas às vezes tem acesso somente a um canal de televisão, ou a uma frequência de rádio, ou alguma coisa do tipo, ou essas pessoas vão lá bem, talvez nos interiores, e vão pregar isso. Mas a gente tem que ir atrás dessas pessoas também. A gente tem que ir atrás do ribeirinho que está ali muito isolado da cidade, isolado de muitas informações, e a gente precisa ir lá levar a verdade do evangelho. A gente precisa ir nos interiores aí do Brasil, como a Igreja Católica faz, e como muitas seitas existentes no Brasil hoje fazem. A gente tem que ir com a mesma intensidade e ir para os interiores do Brasil para pregar a sã doutrina. A gente precisa fazer missões e pregar um evangelho verdadeiro com mais intensidade, mais frequência do que essas pessoas têm feito. A gente precisa ir atrás desse público. Por isso, essa é a urgência de alertar a respeito dos falsos mestres e de pregar o verdadeiro evangelho. Mas então, como identificar de forma específica quem são os falsos mestres? Primeiro, como a gente falou na primeira aula, que vai ser disponibilizada de forma online em breve aqui no mesmo canal do YouTube, nós falamos a respeito da diferença entre posições teológicas e heresias. Muitas pessoas se levantam e falam, ele é um falso mestre, enquanto a pessoa tem apenas uma posição teológica diferente da sua. Enquanto a pessoa tem uma posição diferente da sua em relação a um assunto que nem está claro na Bíblia, ou de um assunto não essencial da verdade da palavra de Deus. Enquanto isso, muitas pessoas têm deixado
hereges, falsos mestres pregarem heresias que atingem a salvação, que atingem a verdade do que é igreja, que atingem a verdade do que é santidade, vida de santificação, coisas essenciais, doutrinas primordiais, dogmas da fé cristã, e a gente não tem ido e nos alertado quanto a isso. Muitas vezes a gente perde tempo discutindo posições teológicas e não combatendo heresias que têm destruído muitas igrejas aqui no Brasil e no mundo. A gente precisa se alertar e ver uma regra básica. Se os falsos mestres têm distorcido a palavra de Deus, se eles têm pregado algo que não tem nem opção, que não está na palavra de Deus, se eles têm distorcido a palavra de Deus, já é uma belíssima e uma mais clara amostra de que ele é um falso mestre, que ele precisa ser reconhecido, alertado, e a gente precisa pregar um evangelho verdadeiro para se opor a essa falsa doutrina que ele tem pregado. Quando a gente olha para 2 Timóteo 4:5, a gente vê lá aquele texto que nós já lemos aqui nesse mesmo curso, a respeito daquelas pessoas que fazem para si mestres, que preguem aquilo que elas querem ouvir. E naquele texto fala que haverá um tempo onde só surgirão muitos desses, que as pessoas juntarão para si aquelas pessoas que pregam aquilo que o ouvido delas coça. Então essa é a realidade presente. E os falsos mestres é aqueles que fazem exatamente isso, pregam algo distorcido da palavra de Deus para satisfazer o ouvido do seu público. Por isso nós precisamos identificar bem quem são eles e identificar bem quando há ou não uma distorção da palavra de Deus e a gente entrar em cena, alertar a igreja a respeito deles e pregar o evangelho verdadeiro. Ainda sobre essa identificação dos falsos mestres, o site Voltemos ao Evangelho fez um artigo muito interessante que vale a pena todos aqui lerem e vai estar na descrição desse vídeo, que eles falam ali a respeito de alguns tipos de falsos mestres que existem hoje em dia. E olhando para esses 7 tipos de falsos mestres, a gente pode englobar talvez a maior parte deles e conseguir nos alertarmos a respeito de suas práticas e também divulgarmos essa informação para outras pessoas, para que a igreja de Cristo possa se manter na palavra de Deus. Esses 7 tipos de falsos mestres são: primeiro, o herege, o famoso herege, aquele que ensina o que contradiz o essencial da fé cristã, como a gente vê em 2 Pedro 2:1. Ele tenta distorcer o que a palavra de Deus diz e ele distorce coisas importantíssimas da palavra de Deus. Temos também o charlatão, aquele que busca enriquecimento pessoal, e a gente pode facilmente conhecer vários desses, inclusive na televisão e Brasil afora. Pessoas que começaram o seu ministério e hoje são milionárias e que ficam ali pregando principalmente a teologia da prosperidade. São charlatões que amam ao dinheiro e que usam o ministério para ganhar bens para si mesmo. Temos também aqueles charlatões que estão dentre as igrejas mais tradicionais, que não usam dessa teologia da prosperidade, mas que são mais amantes ao dinheiro do que da palavra de Deus, mais amantes do dinheiro do que o próprio Deus. E essas pessoas que amam demais ao dinheiro, a gente precisa olhar com muito cuidado e para essa característica específica conseguir notar que essa pessoa está caminhando num caminho errado. Essa pessoa está dando uma prioridade para o dinheiro que talvez leve ela a pregar mentiras a respeito do evangelho, falsas afirmações. Temos o terceiro tipo, que é o profeta. Ele afirma trazer uma nova revelação. Todos nós já sabemos que a palavra de Deus ela é perfeita, como está lá em 1 Timóteo 3, e nós sabemos que ela está completa. O Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam e elas são a revelação perfeita e já revelada da vontade de Deus, da palavra de Deus, e a gente tem que se manter nessa revelação. Mas muitas pessoas surgem por aí com novas revelações, que ouviram de anjos, como a gente viu na segunda aula desse curso, revelações e misticismo, coisas que ouviram de anjos ou até do próprio Deus, e falam coisas ali, talvez para crescer o seu ministério, ou promessas infundadas, profecias bíblicas que Deus nunca disse, que aquelas pessoas estão mentindo e acabam atrapalhando e pregando um falso evangelho. Esses também são falsos mestres. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, nós vemos
um exemplo disso. Temos também o quarto tipo, que é o abusador. Ele usa a sua posição para tirar proveito das pessoas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, nós vemos de forma muito clara isso, e até no capítulo 3, nós vemos ali no finalzinho do capítulo 3, nos últimos 2 versículos da carta de 2 Pedro, nós vemos que Pedro fala ali, para vocês não se assemelharem e para vocês não se parecerem com esses falsos mestres que abusam das pessoas, que são verdadeiros libertinos, para vocês não se tornarem como eles e não darem vazão ao poder e essa parte sexual, vocês precisam crescer no conhecimento de Cristo e da graça de Deus. Ou seja, se aproxime de Deus, se afaste dos seus desejos, porque o coração do homem desenfreadamente leva a isso, a práticas libertinas, leva um pastor, se aproxima demais dos seus desejos e da sua carne, e não de Deus, acaba tornando um pastor abusador, um falso mestre abusador, que usa da sua posição para tirar proveito das pessoas. Temos também, em quinto lugar, o divisor. Ele perturba e destrói a igreja. Em Judas, versículo 18 ao versículo 21, nós vemos isso, que eles causam divisões. Eles, além de pregarem mentira, eles colocam irmão contra irmão, irmã contra irmã, famílias contra famílias, e acabam destruindo a igreja. Tem muitos pastores que destroem igrejas, assumem o ministério pastoral daquela igreja e destroem aquelas igrejas por mentiras que pregam e também por prioridades totalmente invertidas. Ao invés de pastorearem o rebanho, destroem o rebanho. Esses são falsos mestres também. Temos também o pastor ou falso mestre bajulador. Ele se importa mais com o que as pessoas querem ouvir do que com o que as pessoas precisam ouvir. E o exemplo claro para isso é aquele que nós já lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2, 3, 4 até o versículo 5. Aquele pastor que prega exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Ou seja, se hoje está na moda pregar sobre o amor, é isso que a gente vai pregar. Se hoje não está na moda pregar que isso aqui é pecado, que sexo antes do casamento é pecado, a gente não vai pregar isso, porque ele prega não o que as pessoas precisam ouvir, mas pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Esse é o pastor e o falso mestre bajulador. Em sétimo e último lugar, o pastor ou o falso mestre especulador. Ele é obcecado por novidades e novas doutrinas. Se surge aí um novo movimento, um pragmatismo, ou seja, aquilo que está dando certo nas igrejas, ele já vai lá e fala, não, essa é a grande verdade, a gente descobriu a roda agora, e é isso que a gente vai começar a usar aqui na igreja. Estão falando aí que isso aqui não é mais pecado, então beleza, eu vou seguir agora nesse rumo, isso aqui não é mais pecado. Tem gente falando que é para fazer isso para ser salvo, então eu vou seguir, porque essas igrejas estão crescendo, e ele começa a ser obcecado pelas novidades e pelos pragmatismos, pelas novas doutrinas que começam a ser pregados por aí, e ele só segue a maré, ele segue esses ventos de doutrinas e acaba sendo um falso mestre, porque ele não se fixa e permanece na verdade da palavra de Deus, mas ao contrário, segue qualquer vento de doutrina. É conhecido para todos nós que o que mais atrai os líderes cristãos, os pastores, ao erro, ao pecado, e que é uma das maiores dificuldades no ministério pastoral e nos líderes da igreja, é o poder, o dinheiro e o sexo. São coisas que atraem o pastor, que atraem o líder, e que se ele der vazão para isso, se ele não buscar ter uma vida piedosa, ele vai acabar se dando para os desejos da sua carne e revelando algo mais profundo ainda do que essas três coisas, que é o orgulho, o amor a si mesmo. Se a gente olhar para esses 7 tipos que a gente viu de falsos mestres, nós vamos ver que nada mais são do que orgulhosos e pessoas que amam demais a si mesmos, às vezes até idolatram a si mesmos. Por quê? Eles buscam a aceitação das pessoas, eles buscam um poder, eles buscam se aproveitar, eles buscam ter mais riqueza financeira, eles buscam fama. Então esses falsos mestres, eles são assim justamente por causa do orgulho e do amor a si mesmo. E na verdade cada um de nós podemos correr esse risco aí, se nós deixarmos o nosso orgulho subir e se a gente começar a deixar ele tomar controle da nossa vida e das nossas atitudes. O problema é que esses falsos mestres estão no holofote. Esses falsos mestres têm um microfone ligado bem alto para as pessoas ouvirem. E esse orgulho deles tem atrapalhado e tem deturpado a mensagem que eles têm pregado. Por isso eles precisam ser
rapidamente advertidos, exortados, e a gente precisa mostrar para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo, quem são esses falsos mestres e qual é o erro deles. Precisamos explicar isso muito bem para todas as pessoas. Mas como é que a gente pode, para a gente concluir esse assunto, e como é que a gente pode, então, se privar disso? Primeiro, busque uma igreja sadia, busque uma igreja que tenha um pastor, que tenha um líder, que é qualificado pela palavra de Deus. Preste atenção não só naquilo que o pastor tem pregado, mas também no testemunho de vida daquele pastor. Porque às vezes ele pode estar pregando uma coisa e não vivendo aquilo que ele prega. E ao fazer isso é só um indício que ele já derrubou a primeira barreira para ele chegar nas heresias. Ele já derrubou a primeira barreira, que é a de viver o que prega. Talvez ele vai começar a derrubar mais uma barreira, e talvez por ter um pouco mais de aceitação ou fama das outras pessoas, ele vai deixar outras pessoas também viverem aquilo que é diferente da pregação. Isso vai se espalhando, isso vai se alastrando, até que chega um momento onde a mensagem que ele prega também muda. Até que chega um momento que ele começa a ser coerente com o que ele prega, porque ele começa a pregar mentira e viver mentira. Esse é o fim dos falsos mestres. Acontece que começa por uma falha de vida cristã, começa por uma falha no testemunho desses líderes, que a gente precisa se alertar desde o início. Por isso que, para isso, a palavra de Deus nos dá boas orientações em como buscar e como devem ser os bons líderes, presbíteros, diáconos, pastores, líderes da igreja, como devem ser eles, e também um lembrete para eles e um filtro para como é que eles podem desenvolver o ministério deles, para não se tornarem falsos mestres, para não cederem às suas paixões e caírem nesse erro e trilharem esse caminho. E para isso nós temos o livro de Timóteo, as cartas pastorais, as cartas de Tito e a carta de Tito e as duas cartas de Timóteo. Nós temos ali várias orientações para o pastor Timóteo e para o pastor Tito, de como eles deveriam ser como pastores e de o que eles tinham que tomar cuidado para não se tornarem falsos mestres, e o que eles deviam fazer em relação aos falsos mestres. E algo que, desde o início dessas cartas, em Tito capítulo 1, em 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos já algo essencial, que tanto Timóteo quanto Tito precisavam prestar atenção para que eles, desde o início do ministério deles, pudessem se preservar nessa doutrina, que são as qualificações. Quais são as qualificações que a Bíblia exige que um pastor deve ter? E eu gostaria de apresentar essas qualificações para você, justamente porque quando você for procurar uma igreja, ou quando você for olhar para o seu pastor, você precisa encontrar essas qualificações. Se você não está encontrando essas qualificações, é muito provável que o seu pastor começou a trilhar um caminho que pode chegar a se tornar um falso mestre, porque os desejos do coração dele podem ser traduzidos na sua fala logo, logo. São essas as qualificações. Primeiro, o líder cristão ele precisa ser uma pessoa irrepreensível, ou seja, não é uma pessoa que nunca pecou, que nunca mais vai pecar. 1 João, como eu sempre falo, deixa muito claro que se eu digo que não peco, eu sou um mentiroso. Mas uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não deixa nenhuma ponta solta, ou seja, uma pessoa que peca, mas se arrepende do pecado, pede perdão por aquele pecado, busca mudança e não esconde ele para debaixo do tapete. É uma pessoa irrepreensível, ela não tem pontas soltas ali que os membros da igreja podem falar: você nunca pediu perdão por isso, você continua pecando nessa área e nunca muda. O pastor ele tem que ser um exemplo para a congregação. Além disso, marido de uma só mulher, equilibrado, uma pessoa que ela não é dada a esses desejos sexuais desgovernados que o nosso coração tenta constantemente nos levar a fazer. Ele é marido de uma só mulher e ele é fiel a essa pessoa. E ele também é uma pessoa muito equilibrado tanto na vida familiar, quanto equilibrado na vida pastoral. Ele não é uma pessoa que é impulsiva, ele não é uma pessoa que facilmente se exalta e começa a brigar e fala alto com as pessoas, mas ele é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada não é uma pessoa que se abstém de tudo,
tudo, não. É uma pessoa que lida com as situações de forma equilibrada, que sabe lidar com o pecado com a severidade que precisa ser tomada, mas ele também sabe tratar com amor as pessoas. E a gente vê isso, por exemplo, no texto ali de 2 Timóteo capítulo 4, que fala: pregue a palavra, mas pregue e persevere na sã doutrina, mas o faça com amor. Exorte as pessoas e não saia do que você sabe que é a verdade da palavra, mas o faça em amor. Pregue o evangelho em amor, ganhe as pessoas em amor, discipline as pessoas quando necessário, mas em amor. Então é uma pessoa que vive um evangelho equilibrado na pessoa do Espírito Santo, não no seu próprio coração. É somente no Espírito Santo que a gente tem o equilíbrio da vida cristã que precisamos. Em quarto lugar, é uma pessoa hospitaleira, é uma pessoa que ela é apta para ensinar, ele precisa conhecer bem a palavra de Deus, ele precisa estudar bem a palavra de Deus, precisa sim conhecer bem o hebraico, precisa conhecer bem sim o grego, para que ele possa interpretar direito os textos bíblicos, para que ele não pregue besteira para as outras pessoas, ele precisa ser apto para ensinar. Ele não pode ser apegado ao vinho e também aos outros vícios que facilmente nós temos que lutar durante toda a vida. Que ele não seja violento, que ele seja inimigo de contendas, que ele não seja apegado ao dinheiro, que ele não sirva ao Deus Mamon, mas que ele possa lidar com o dinheiro de uma forma bíblica, de uma forma sábia, que a prioridade no ministério dele não seja as finanças, mas seja pessoas, que a prioridade dele não seja ajuntar uma poupança gorda para ele mesmo ou para a igreja dele, mas ajuntar sabedoria no coração das pessoas, ajuntar também missionários no campo missionário, a juntar boas práticas, a ação social aí, não que isso tudo dá salvação, mas isso é consequência de um ministério piedoso, de uma vida cristã piedosa. Uma pessoa que não é apegada às finanças, mas é apegada em cumprir a missão e a vontade de Deus. Uma pessoa que governa bem o seu lar, uma pessoa que não é neófita, uma pessoa que não é assim, rasa na fé, uma pessoa que não é assim, uma pessoa nova na fé, mas que já é experimentada, uma pessoa para ser um pregador da palavra de Deus, para ser um líder cristão, ele precisa ser experimentado, ele precisa estar amadurecido, ele precisa conhecer um pouco mais a palavra de Deus, ele precisa ser discipulado por outra pessoa, não pode ser qualquer um aí pregando, porque facilmente ele pode acabar caindo nos erros de outras pessoas. Se eu não cresço no conhecimento de Cristo e na graça de Deus, como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18, facilmente eu vou ser levado pelos erros desses insubordinados. Então eu não posso ser uma pessoa neófita para pregar o evangelho e para ser um líder numa igreja. E eu preciso ser de boa reputação. Essas são as qualificações do líder da igreja, do pastor, do presbítero, do diácono, e a intenção é que ele seja um padrão para toda a igreja. Mas se nós não estamos encontrando isso nos nossos pastores, nos nossos líderes, nos pregadores por aí, isso é um belo indício de que eles estão trilhando um caminho para serem falsos mestres. Porque quando a gente começa a afrouxar o nosso testemunho, afrouxar a nossa conduta cristã, o próximo passo é afrouxar a nossa fala, é afrouxar a pregação do evangelho. Por isso, que todos nós possamos nos atentar a isso, combater o falso evangelho e cada vez mais nos alimentarmos da palavra de Deus, do evangelho verdadeiro e fincarmos a nossa vida nesse evangelho. Que como propósito de vida possamos ter aquele mesmo de Esdras, em capítulo 7, versículo 10. Estudar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Não a falsa doutrina, mas a sã doutrina. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.